Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos aqui reagir a um vídeo aí do Sestaro lá do Iron Studio TV, diz ali. Pois bem, e basicamente a gente vai ver o que é uma falsa dicotomia, né? Onde você tem dois lados lutando, o lado 1 e 2, e na verdade os dois lados estão errados, certo? Você vai ver um cara lutando por um lado, outro cara lutando pelo outro lado, né? E os dois são bobos, literalmente bobos, porque os dois lados estão totalmente equivocados. E eu vou mostrar isso na prática. Então vamos lá, ouvir aqui juntos, e eu vou mostrar onde está o erro em seguida. Então vamos lá, deixa eu ver como é que está isso aqui. Está rápido ou não? Acho que está tudo certo. Então vamos lá. Pega as empresas chinesas. A nossa elétrica é nossa? Não. É da Espanha, é da Itália, é do caralho, mas não é nossa. Tudo a gente está dando. Vamos dar a Petrobras. Vamos dar a Petrobras? Ao invés de fazer a Petrobras dar dinheiro para nós? Porra! Qual burocrata brasileiro vai ser capaz de pegar... Nós devemos Caralho, dinheiro. tu tá dizendo que o povo brasileiro não tem essa capacidade? Não, claro que não tem. Porra, nós não Roxo, temos eu não concordo contigo, bicho. Metade do Brasil tá jogando tigrinho, brother. Então uma nós somos vira-latas. sua. Claro que somos. Somos? Claro. É o caralho. Nós somos um povo de foda. De merda. Foda. De merda. De merda. Os dois estão errados. Presta atenção nisso. Um cara diz assim, ó, nós somos muito foda, então nós precisamos ter a Petrobras pra gente. O outro diz assim, não, nós não somos um povo tão bom, nós deveríamos vender tudo. Os dois estão errados. Presta atenção, certo? Os dois estão errados até na posição deles. Eles não entendem o que eles estão falando. Mas vamos lá. A gente vai ver o exemplo americano já em seguida. Então vamos continuar ouvindo aqui. Merda não, perdoa. De merda é o povo que você conhece. Ué, o que eu conheço é um povo no trabalhador 13. do caralho. Tudo bem, do caralho. Mas a gente não tem que ter empresa. De merda o povo brasileiro? Não tem que ter empresa, não, brother. O povo brasileiro é um povo de merda, bicho. É uma cunaíma, brother. Quer levar vantagem em tudo. Os caras levam a caneta do banco, brother. Os caras... É o lugar que mais tem processo em companhia aérea para o cara que ganha da Todo companhia homem é um aérea, estuprador em brother. potencial pra você, Claro então. que não. Claro que sim. Isso é o povo brasileiro. Então vamos lá, vamos tentar entender a divergência aqui, onde está o erro. Vamos lá. O Sestaro ali, ele diz o seguinte, nós, povo brasileiro, temos condições de cuidar da Petrobras, nós não precisamos vender ela para nenhum povo estrangeiro. Ok, parece correto. Qual o problema desse pensamento? O problema é o seguinte, não deveria ter Petrobras. A Petrobras deveria existir, ok? Vamos dizer assim, como uma empresa do governo, não tem problema nenhum, podia ser 100% do governo, mas o governo deveria dar o direito da pessoa abrir a sua empresa de petróleo e se encontrar petróleo no terreno, o petróleo é dele. Quer dizer, se você for ver, pega por exemplo o caso dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tem uma Petrobras. Tem grandes empresas como a ExxonMobil, como a Devon, como, sei lá, puxa, tem várias empresas de petróleo grande, mas nos Estados Unidos tem 9.000 empresas de petróleo. 9.000 empresas de petróleo, certo? Por quê? Porque o petróleo não é do governo, o petróleo é do dono do terreno. Você encontrou petróleo no seu terreno, o petróleo é seu. Aí eu viro para o Sestaro e perguntaria o seguinte, se você acha que o povo brasileiro é tão capaz, por que o governo não permite o povo brasileiro explorar o próprio petróleo que tem na própria terra? Por que o petróleo tem que dizer que o petróleo é nosso, é do governo? Se o povo brasileiro é capaz, e eu acredito que certo? Não deveria ficar nessa coisa assim, então nós vamos ter a Petrobras. A Petrobras tem 40, 50 mil pessoas trabalhando, certo? Se você tivesse 9.000 empresas de petróleo, você teria quantas pessoas trabalhando? Muito mais, certo? Teria muito mais sucesso. Porque os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo. Você pode dizer que ele não tem a maior reserva de petróleo, mas o maior produtor de petróleo do mundo, todos os anos seguidos, desde sempre, são os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos sempre são o maior produtor de longe. Porque não tem uma Petrobras nos Estados Unidos. Onde o governo diz assim, eu vou escolher onde eu vou fazer furo, eu não sei o quê, eu vou usar dinheiro do governo, eu vou não sei o quê, eu vou fazer cabide de emprego. Não. O governo diz o seguinte, você comprou seu terreno, ou você aluga o terreno, você mete furo. Se você encontrar petróleo, o risco é seu, o petróleo é seu. Certo? Quer dizer, por que não? Por que tem que ficar nessa? Não, porque vender ou não vender Petrobras, isso é uma discussão idiota. A discussão verdadeira deveria ser, por que o governo tem que ter direito a monopólio sobre o que está embaixo do terreno que você comprou? A gente viu recentemente, o senhor foi lá, comprou um terreno no Ceará,
fez um furo para explorar a água e começou a sair petróleo. Pronto. Aí você pode pensar, pô, é igual a família Buscapé, o cara vai ficar rico. Nossa, maravilha, etc. Não, o cara se ferrou, porque ele pagou o poço com dinheiro emprestado do banco, não saiu a água que ele queria, saiu o petróleo, que é muito mais precioso. Só que no Brasil, o petróleo precioso é do governo. Então o governo olha e fala o seguinte, esse petróleo é nosso, não é seu, certo? Então você não pode produzir, então quem vai produzir é o governo. O governo vai dizer o seguinte, ó, eu posso escolher uma empresa internacional ou não, ou brasileira, como a Petrobras, para produzir esse petróleo, certo? E aí o que acontece? O que acontece é que não acontece nada. O cara pegou empréstimo, vai ficar devendo, vai ter problema para pagar esse dinheiro e não vai produzir petróleo. Aliás, uma coisa que o Sestaro pode não saber, mas a Petrobras ela não aceita explorar qualquer poço de petróleo. Se você for ver, tem vários postos de petróleo que a Petrobras simplesmente vende, ela dá para outras empresas aí, empresas de banana, porque o custo dela produzir petróleo acaba sendo caro demais. Ah, tá produzindo só 50 barris? Não, a gente quer poço que produz 100 mil barris por dia. 50 barris, meu, como é que você vai pagar o salário dos funcionários da Petrobras, que ganham bem, com dinheiro de um poço merreca ali, que libera 50 barris de petróleo? Só que para você e para mim, 50 barris de petróleo por dia, multiplica por $100 para ver quanto que dá. Certo? Dá 5 mil dólares por dia. 5 mil dólares por dia, vezes 30 dias dá quanto? Dá 150 mil dólares por mês. 12 meses. Você percebe? Às vezes, pessoal, nos Estados Unidos, tem posto de petróleo produzindo meio barril de petróleo por dia. Meio barril. A Petrobras aceitaria produzir meio barril de petróleo por dia? Não. Mas tem milhares de pessoas nos Estados Unidos que aceitam produzir meio barril de petróleo por dia. Você aceitaria produzir meio barril de petróleo por dia? Você ficaria feliz ou não? Pensa só. Meio barril dá 50 dólares. 50 dólares vezes 30 dias. Dá quanto? Dá 1.500 dólares, certo? 1.500 dólares em reais dá o quê? Dá 7.500 reais. Você gostaria de ganhar 7.500 reais fixo, sem fazer nada, só com a bombinha lá, trocando uma coisinha de vez em quando, vendo se tem algum problema no local? Um monte de gente ficaria feliz produzindo meio barril de petróleo por dia. O Brasil poderia ter milhões de poços produzindo meio barril, 1 barril, 2 barris, 3 barris, 4 barris de petróleo por dia. Você tem uma noção? Você pode entrar aí, qualquer site, procura no Google. Só o estado do Texas, nos Estados Unidos, tem 1,5 milhão de poços de petróleo. Desse 1,5 milhão, 500 mil tá seco. Já saiu o petróleo de lá. Outros 1 milhão de poços de petróleo, você tem produção de petróleo de meio barril de petróleo por dia, 1 barril de petróleo por dia, 2 barris de petróleo por dia, 4, 5, 10 barris, 50 barris de petróleo por dia. A maioria das empresas nem quer, elas vendem. Ah, pega essa porra aí, a gente nem quer. Pois é, só que para mim, para você, para todo mundo aí, é uma grana legal, você concorda? A Petrobras não é, certo? Pra gente é. Porque nós não podemos produzir. Aí você fala, não, você pode. Você vai lá, abre uma empresa, entra num leilão da Agência Nacional do Petróleo, faz uma oferta, aí você vai ganhar um bloco e é isso. E você vai ter, detalhe, você ganha um bloco, mas você tem que ter um monte de requisitos para esse bloco. Fazer mais um furo, fazer sísmica, fazer isso, aquilo. Não, o cara só quer meter um furo, pegar o petróleo, ó, de canudinho. Imagina, o cara no Ceará, ele encontrou o petróleo, certo? Beleza. Ele poderia estar vendendo esse petróleo se o petróleo fosse dele, né? Verdade, né? Porque o brasileiro não pode. O brasileiro é incompetente por acaso? Não. Então, beleza, o cara poderia estar vendendo esse petróleo. Aí o vizinho dele ia olhar e falar, pô, tem petróleo aí? Vou fazer um furo aqui também. Faz um furo, vai tirar petróleo também. Pô, mas aí você tá tirando, o vizinho tá tirando petróleo que também poderia só sair num furo dele, tá deixando prejuízo pro outro. Não é problema meu, vocês que se virem, entendeu? Ah, mas o outro também resolveu fazer outro furo. Bom, aí você tem das duas umas. Ou eles vão depletar o reservatóriozinho rápido, certo? Ou eles vão encontrar um mega campo de petróleo ali e vai começar a ter um mega campo de produção, como tem em vários lugares dos Estados Unidos. Que começou com um vizinho copiando o outro copiou, outro copiou, outro copiou. E é isso, certo? O Brasil poderia ser um grande produtor de petróleo. Muito maior do que é. Muito maior do que é. Por quê? Porque o terreno é grande, é um terreno gigantesco, tem bacias sedimentares enormes no Brasil. Mas elas não são interessantes para grandes empresas, elas são interessantes para pequenas empresas, para pequenos negócios.
Mas não vai rolar, entendeu? Não vai rolar. Por quê? Porque a gente fica nessa falsa dicotomia. Um lado que é não, só a Petrobras deveria, mas a Petrobras tem que ser brasileira. E o outro lado diz assim, não, a gente teria que pegar a Petrobras e vender para gringo, porque aí seria mais eficiente. Espera um pouquinho. Tá. E por que a gente está discutindo dessa forma? Ah, porque a lei brasileira não permite você que está aí assistindo, ou eu, abrir um posto de petróleo e explorar. Ela só permite as empresas que, de certa forma, têm alguns milhões para investir. Você tá fudido. Hã? Aí eu pergunto assim, quem acha que o brasileiro não tem competência? É o próprio governo. Por que o brasileiro não pode explorar? Quem que oprime o povo? É o governo. Quer dizer, de novo, uma falsa dicotomia. Por que são criadas essas falsas dicotomias? Por causa das malditas leis que tem, entendeu? É isso. Então, não. A Petrobras, ela não é questão de ela ser vendida ou não. Eu não ligo para isso. Não impacta no meu bolso, não vai impactar no seu, certo? Mas o que eu acho que impacta no bolso de todo mundo, o petróleo poderia ser mais barato e as pessoas poderiam ganhar mais dinheiro, seria o governo desistir, abrir mão, dizer que o petróleo é dele e fazer com que o petróleo seja de quem é dono. Por exemplo, deixa eu falar uma coisa bem clara aqui. No Brasil, a maior parte do petróleo vem da área offshore, ou seja, no oceano. Não vem da parte terrestre. Vem no oceano, plataformas de petróleo, multimilionárias, etc. Tal. Nos Estados Unidos, também. Vem uma grande parte, não tudo, obviamente, né? Se for ver a bacia permiana, é onshore, é no continente. Então, é uma grande produtora. Mas tem muitos poços offshore, no oceano. Esse petróleo, no oceano, nos Estados Unidos é do governo. No Brasil, para mim, faz sentido ser do governo, porque você não consegue comprar um terreno. Mas a parte dos pequenos poços produtores, que seria em terra, os poços terrestres, nos Estados Unidos é o seguinte, a terra é sua, o que está embaixo dela é seu. No Brasil não é assim. No Brasil não é assim. No Brasil é diferente. No Brasil o que está embaixo é do governo. E se o governo quiser explorar e você tiver um pedaço de terra, ele pode simplesmente te tirar de lá, ó, dá um tapa no seu bumbum, certo? Você comprou o terreno por 100 mil? Não, a gente vai te indenizar com esses 5 mil reais aqui, ó. Ó, tapa no bumbum, 5 pra você e chora ali, tá bom? Bem longe. Certo? É isso. É triste desse jeito. Mas quer dizer, o Brasil ele poderia continuar o governo sendo dono da maior parte do petróleo, simplesmente falando, ó, o que tá no mar é do governo. Eu concordo, porque ninguém é dono do mar, certo? O Brasil, ele tem marinha, etc, para cuidar do mar. Então eu penso que o governo é o dono do que está no mar, faz sentido. Eu não reclamo disso. Mas o que está em terra, e você tem um terreninho, e você furou e saiu o petróleo ali, por que aquele petróleo tem que ser do governo? Me explica. Hã? É isso aí. Deveria ser de quem comprou o terreno. Finish. É isso. Né? Mas é uma falsa dicotomia. E as pessoas ficam discutindo aí, parece dois caras loucos discutindo, sendo que na verdade o que devia estar discutindo é uma coisa comum, certo? Porque um acredita que tem que dar para a empresa estrangeira e o outro acredita que tem que ser do brasileiro. Bom, se tem que ser do brasileiro, porque o terreno do brasileiro não é do brasileiro. Hã? E se tem que ser de empresa estrangeira, que a empresa estrangeira compre um terreno, coloque lá e fure e explore. Por que não? Não é? Quer dizer, nos Estados Unidos, se uma empresa estrangeira quiser comprar um terreno, portanto não seja um terreno gigantesco, e querer explorar, pode. Né? E eu estou falando que, portanto, que não seja um terreno gigantesco, porque até pouco tempo atrás era, mas todo mundo sabe o que aconteceu. A China começou a mandar empresas chinesas para os Estados Unidos para comprar terrenos enormes, inclusive comprou do lado de uma base militar americana, os caras ficaram um pé da vida e agora estão revisando. Quer dizer, você não pode... os caras não podem vender para empresas estrangeiras de países específicos. Por exemplo, empresas estrangeiras, se eu não me engano, do Irã não pode comprar terreno nos Estados Unidos, da China também não pode. Quem mais? Tem mais, da Coreia do Norte também não pode, de Cuba também não pode. Tem alguns países que eles não permitem, mas a maioria dos países permite, né? Tanto que a Petrobras ela tem atividade nos Estados Unidos, certo? Não sei se de exploração, mas pelo menos de refino deve ter alguma coisa, porque a Petrobras tinha comprado a refinaria de Pasadena, que fica nos Estados Unidos, né? Então... Mas é isso. Bom, pessoal, vou finalizar por aqui, só minha observação. Eu penso que o brasileiro tem sim condições, não todos, mas eu sei que tem muito brasileiro que tem condições de explorar petróleo, e deveria ter o direito natural de explorar petróleo. Furou no seu terreno, saiu petróleo, eu penso que o petróleo é do cara que é dono do terreno, né? E não do governo. Mas é isso. Mas
Por lei é o contrário. Por lei, se você furou, você se ferrou. Sempre tem alguém que manda e-mail para mim e fala assim: Afonso, encontrei ouro, encontrei prata, encontrei não sei o que no meu terreno. A única coisa que eu falo pra pessoa é assim: você se fodeu, entendeu? Por quê? Porque o ouro, a prata e etc. que tem no seu terreno é do governo, certo? Então, tipo assim, avisa o governo e se prepara para eles te tirarem daí em algum momento, tá bom? Aí a pessoa nunca mais manda e-mail. Então, pois é, o Brasil é complicado. Se você encontrar ouro, prata, etc., por exemplo, nos Estados Unidos qualquer um pode explorar o terreno. Tá no seu terreno, é seu, entendeu? Mas no Brasil, não. Quer dizer, o Brasil é uma coisa engraçada. O brasileiro, ele confia tanto que o brasileiro é competente que ele diz assim, ó, brasileiro não pode explorar. Só se for brasileiro da Petrobras. Brasileiro fora da Petrobras não pode explorar, não. Não pode. Quer dizer, o cara é o engenheiro do petróleo, mas ele não pode. Primeiro ele tem que entrar na Petrobras, e aí na Petrobras, a Petrobras pode explorar. E se a Petrobras basicamente não quiser, ela pode jogar para uma empresa internacional. Tá. Complicado. Ridículo, tá? Ridículo. Simplesmente essa é uma discussão ridícula, né? Mas é isso, vamos finalizar por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.